Irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, Moisés como Deus sobre Faraó. A gente observa, irmãos, que desde o capítulo 4, verso 10, o capítulo 6, verso 12, Moisés estava demonstrando uma certa timidez, uma dificuldade na expressão de falar com Faraó. A gente falou um pouco sobre isso nessa semana, que ele tinha perdido, na verdade, o sotaque. E até o que o próprio texto de Atos fala sobre que ele era poderoso em palavras, ele perdeu tudo isso. E agora, reconhecendo a sua incapacidade, a gente poderia até atribuir duas questões ali com Moisés. Uma seria humildade e a outra seria desculpas para não aceitar o chamado, uma vez que ele tinha sido resistido tanto por próprio Faraó como também pelos hebreus. Mas agora Deus coloca ele em uma posição bem diferenciada. Assim como Faraó se considerava como Deus na terra, o Deus Ra, filho de Ra, Moisés agora foi lutar com ele com a mesma personalidade do qual Faraó se dizia. Só que no caso de Moisés, de fato Moisés era o próprio Deus de forma metafórica, representativa diante de Faraó. E Faraó não tinha. O único que ele poderia ser um representante do inimigo. Ele ia ser o representante daquele que iria se opor a Deus, aquele que era rebelde. E agora Deus chega para Moisés e fala assim: você será como eu, ou seja, é o meu representante. E o próprio Arão, seu irmão, irá falar por você. Ele será o seu porta-voz. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus faz a mesma coisa conosco hoje também. Todos nós, irmãos, somos porta-vozes de Deus. Nós fomos comissionados por Ele para levar a mensagem de salvação ao mundo. Moisés precisava ser o porta-voz, Arão precisava ser o porta-voz de Deus através de Moisés, que era o representante de Deus. Como diz o hino, né? Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a mensagem da cruz. História de amor e graça, história de paz e luz. Sim, história de paz e luz, né? Fala, por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor, diz o hino do Inário Adventista. Então, assim, aqui nós observamos que Deus capacita Moisés para ser o seu representante, Arão seria o seu profeta e o trabalho seria feito. Uma coisa que eu aprendo também aqui, Deus nunca vai deixar com que a minha incapacidade comprometa a minha aceitação ao chamado. Eu posso ser incapaz de algo. Deus vai intervir em alguém, Ele vai colocar uma situação para que me capacite, me habilite. Saiba de uma coisa, a obra é de Deus. Se a obra é dele, é Ele que vai tornar fácil os meios, mesmo em meio a dificuldades. Uma coisa que a gente deve colocar no coração é: Senhor, independente da dificuldade, estou aqui para te servir. Independente dos problemas que venham surgir, dos obstáculos, eu estou aqui. A imagem da lição falou, né? Vá, e tinha lá vários obstáculos, observando que tudo foi difícil, mas o propósito era: vou fazer o que o Senhor quer, irei aonde Deus mandar, vou fazer conforme a sua palavra, Senhor. Se formos submissos a Deus e nos colocar à sua disposição, com certeza a sua vida, a minha vida, será uma bênção. E aquilo que eu encontrar como de dificuldade, Deus irá abrir os caminhos, porque é Ele que é o autor de todas as coisas. Se Ele é o responsável e saber de tudo isso, Ele falou: olha, você vai enfrentar dificuldades. O próprio coração de Faraó será endurecido, e tem até a expressão que ele fala: eu endurecerei o coração de Faraó. Mas como isso tem a ver mais com as pragas, vamos falar sobre isso na próxima semana. E a grosso modo eu vou dizer a vocês aqui, essa expressão endurecer o coração aparece cerca de 20 vezes no livro de Êxodo. 10 vezes é atribuída a Deus e as outras 10 vezes já é falando sobre o endurecimento de Faraó. Na verdade é até menos. Eu acho que mais 8 é atribuído a Deus. Uns falam que Faraó tinha um coração duro, depois fala que o coração de Faraó se endureceu. Mas na próxima semana iremos falar sobre isso com mais detalhes. Aqui eu concluo o tema de hoje dizendo: aceite o chamado. Está difícil, aos seus olhos parece não ter sucesso, mas continue. Cada dificuldade que Moisés sentia e presenciava, ainda assim Deus se mostrava ainda mais revelador para ele. Vá. Deus deixou ele muito consciente das dificuldades, mas garantiu que no final seria glorioso e o próprio povo de Israel seria liberto. Uma coisa é certa, por mais difícil que seja, guarde no coração, o final será glorioso. Cristo voltará e eu e você estaremos com Ele para sempre. Então aceite o chamado, aonde quer que você esteja,
Não crie dificuldades e não bote obstáculos para fazer valer o chamado de Deus na sua vida. E assim faremos de fato o bom trabalho do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela tua lição, pela tua palavra. E através de hoje nós entendemos o incentivo de aceitarmos o ID do Senhor. Que o Senhor tenha sobre nós misericórdia e nos ajude a poder viver de acordo com o teu santo querer. Aceitemos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, o teu chamado, e sejamos felizes contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Curta esse vídeo, assim que você assistir, se puder compartilhar, compartilhe. Faça valer essa mensagem e leve para alguém que você conhece que tem dificuldade em aceitar o chamado de Deus. Façamos valer esse trabalho missionário para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Até o próximo estudo, na lição 4, se Deus quiser. Até logo.